O Grande Prémio da Hungria não podia ter corrido melhor para Marc Marquez e dificilmente podia ter corrido pior para a Aprilia. Um erro mais um de Jorge Martin numa primeira curva eliminou os dois primeiros classificados do campeonato e não só da corrida, enquanto o espanhol da Ducati venceu o seu primeiro Grande Prémio do ano e dominou o fim de semana por completo. Sejam bem-vindos ao Vamos Falar de MotoGP para a análise ao que aconteceu no Balaton Park. São estes os principais pontos de discussão, com o César Teixeira e com a Rita Machado, mas não é só disso que vamos falar. Antes de mais, agradecer às patronas e patronos do Vamos Falar de Fumo pelo apoio que dão ao podcast. Como sempre, lembrar que quem quiser ser patrono pode ir a patreon.com/VFF1 e escolher uma das categorias de apoio. Quem não tiver interesse ou meios para se tornar patrono e mesmo assim gostar do que fazemos aqui no podcast, podem seguir-nos nas redes sociais, partilhar o podcast com outras pessoas e deixar like nos episódios do YouTube, que são coisas que não custam dinheiro, mas ainda assim contribuem de alguma forma para este podcast. Estava eu a falar do domingo da Aprilia e é precisamente por aí que vamos começar, antes mesmo de ir ao Marc Marques. Mas a grande história do fim de semana acontece no arranque da corrida de domingo. Os da frente arrancam bem, mas o Jorge Martin, que partia, penso que do oitavo, entra já aos abanões na curva 1, de tão descompensado que ia, cai e faz cair o colega de equipa Marco Bezzecchi, bem como o Raul Fernandes, também ele da Aprilia, o Fermin Aldeguer e o Fábio Di Gianantonio. O Jorge Martin já foi penalizado com 2 voltas longas para a próxima corrida, daqui a 2 semanas, na República Checa, mas o Máximo Rivola, CEO da Aprilia, já disse, mais ou menos por estas palavras, que não contestaria se a penalização ao Martin fosse maior. Posto isto, e é pelo futuro do Jorge Martin que vamos começar, porque já se falava que ele estava de saída para a Yamaha, mas começo por perguntar, tendo em conta esta asneira e tendo em conta tudo o que sabemos do ano passado, César, posso começar por ti. Como é que vês a situação do Jorge Martin na Aprilia neste momento? Sim, desde já boa noite. O que eu tenho a dizer sobre o Jorge Martin é muito mais do mesmo daquilo que a gente tem vindo a falar. Mesmo as declarações do Rivola têm sido muito, ahm, não digo polémicas, mas muito seguras daquilo que já vinha do ano passado e depois deste fim de semana ficou mais provado que o Martin não seguirá na Aprilia e já houve muita gente até dentro da box que acabou por dar a entender isso. Um, o que acontece foi um erro de corrida, mas como tu tinhas dito, o Rivola ter dito que se houvesse uma penalização pior ou mais agravada ao Martin não contestaria. Isso diz muito daquilo que o chefe de equipa está a prever para o piloto, para o seu atual piloto para o próximo ano, ou seja, é o que é e vai ter que cumprir as duas voltas longas e é mesmo assim. Agora, eu acho que o Rivola acaba por ficar com um nó na garganta, tendo em conta que os seus dois pilotos não pontuaram na corrida principal e não só, mesmo o David Brivio perdeu uma chance, tendo em conta que o Raul Fernandes fez uma boa sprint, perdeu uma chance de poder pontuar com ele e o agora acabou por ser o único piloto da Aprilia a poder fazer alguma coisa pela fábrica de Noala. E mesmo ele é prejudicado pelo, pelo dive bomb do Martin. Uhum. Rita, a mesma pergunta em relação à situação do Opá, Martin, depois do que aconteceu. a dupla long lap até acho pouco, tendo em conta o que foi, porque já nem sequer é a primeira vez que isto acontece, não é? Uhum. Em relação às declarações, epá, a semana passada entrou pela. A semana passada não, no último GP entramos pela box da Trackhouse, ou no penúltimo, agora estou na dúvida. Sim. Todo chateado com o Raul Fernandes porque tinha num incidente de corrida posto o Martin para fora. Ai Jesus, ai meu Deus. Agora, o piloto dele que faz a asneira também volta a fazer. Pá, acho que às vezes, se calhar, mais vale estar calados, sabe? E não falar, porque começa a ficar ridículo. Porque o problema dele é tirarem-lhe os pilotos. Já se está a lixar para o que se passa. E também acho que isso não é correto. Quanto ao Martin, eu acho que ele assinou a sua sentença, isto pegar um bocadinho no gancho do que tinhas feito, a sua sentença de continuar na Aprilia, ele assinou ao ano passado quando disse que queria sair porque a moto era má. Agora, afinal, a moto é boa, ele já quer ficar, mas agora é a Aprilia que claramente não quer, ainda por cima com este tipo de comportamentos, não abonarão a seu favor. Falaste que esta não é a primeira vez que o Martin faz isto. Ele já tinha feito uma coisa parecida no ano passado no Japão e o Bezzecchi aí também levou por tabela porque também ele ficou fora da corrida. Esta foi um incidente que devolveu o Jorge Martin
à lista de lesões, em que ele esteve quase todo o ano passado. Felizmente, neste incidente não houve lesões, porque foi um incidente que apanhou para aí uns 5 pilotos. Mas Ele conseguiu estragar, foram 5 pilotos, é inacreditável. Ele Sim, estraga ao Bezeki, ao Raul Fernandes, ao Fermín Aldeguer e estraga ao colega do Fermín Aldeguer, que é o Fábio Di Giannantonio, que ainda recupera qualquer coisa, mas ele esteve lá no meio da confusão, ficou super atrasado. Portanto, o ele Di Giannantonio não gostou nada da brincadeira e também foi duro com as palavras. Ele disse que é preciso ter mais atenção, é preciso haver mais atenção também dos comissários e tudo mais, porque, querendo ou não, ele disse, é uma velocidade enorme, é uma queda grave e são mais de 160 quilos em cima de um piloto. É para morrer. Há coisas que podem ser fatais. Eu assustei-me quando vi 2 pilotos em pista, confesso, no chão, no meio da pista. Ou seja, ele, querendo ou não, eu acho que o Fábio Di Giannantonio tem razão. Claro que, pá, eu duvido e acho que é unânime, não há nenhum piloto e eu duvido que o Jorge Martin quisesse fazer o que quer que fosse. Agora, aconteceu sim e é preciso ter mais cuidado, mas mesmo assim o Di Giannantonio tem razão. São 160 quilos cada moto e a velocidade que vai pode ser fatal. Portanto, Sabem, uma coisa que me faz um bocado confusão é o Jorge Martin ainda não veio falar. eu acho que li um statement dele qualquer, não sei se foi um Eu comunicado, não vi nada. coisa nas redes sociais, com aquele clássico pedido de desculpas aos pilotos envolvidos. É que eu nem isso vi, por acaso, confesso. Mas em termos de pilotos, não falou ninguém da Aprilia. Foi o Rivola a falar no final para dizer aquilo que eu já disse. Mas falou o Ogura no final da corrida por causa do seu quarto lugar, mas os pilotos que caíram, nenhum deles falou. Estava eu a dizer que para além do motivo do Jorge Martins chegar descompensado à curva, que é o principal motivo do acidente, este asfalto, vou repetir, mas este asfalto tinha sido reasfaltado para esta prova. Também deve ser a última prova que se faz no Balaton Park. Exatamente. E eu lembro-me que o Brad Binder também esteve quase a fazer uma coisa não tão grande como o Martin fez, mas o Brad Binder no sprint também esteve quase a fazer uma coisa parecida. Acho que quase que levava o Joan Mir com ele. E esse fator do reasfaltamento, mais os dispositivos de arranque, que o Jack Miller também falou no final da corrida que é contra, e já é contra há muito tempo, contribuíram para isso, mas obviamente que o principal motivo foi o descontrole do Martin na zona de travagem. Até ao final do ano, se o castigo maior seria enviar o Martin para fora da Aprilia, e se isso já vai acontecer no final do ano, o que é que a Aprilia pode fazer para mostrar que está contra? Nada. A Aprilia O que pode eles contar. podem fazer? A Aprilia pode contar com o piloto número 1, que é o Bezeki, e esperar que o Bezeki consiga ganhar o campeonato. E eu sei que provavelmente já vamos falar disso adiante, mas o Marquez, com esta vitória, dá um salto enorme na classificatória e nós nunca podemos pôr o Marco fora do campeonato. Ainda faltam muitos grandes prémios. Vimos Nós quase que o pusemos a semana passada fora do campeonato, certo. Bernardo. Era disso que estava a ver a corrida e estava-me a lembrar disso. Ou seja, em 2022 vimos um comeback do Bagnaia ao Quartararo de 90 e tal pontos, portanto, o Marquez é capaz de tudo. Mas não esqueças que tens o Martin aqui no meio e que, sabendo que vai sair da Aprilia, pode entrar em modo kamikaze e tanto pode dar para ser kamikaze, não sei, eu acho que vai ser uma grande incógnita. O comportamento do Martin, que ainda por cima não é propriamente um piloto cerebral, vai dizer muito também do que vai ser aqui o futuro. Sim, estava aqui a abrir a tabela de classificativa do campeonato, com o Marc Marquez neste momento no quinto lugar, com 108 pontos, menos 72 do que o Bezek, e ainda é muita coisa, mas a Aprilia não estava no seu melhor fim de semana, não tinha tanta velocidade como o Marc Marquez, e acho que também não tinha assim tanta velocidade, pelo menos em qualificação, como o Acosta. Depois dependia se conseguia ultrapassar em corrida ou não, mas o problema é que num fim de semana em que o Marc Marquez domina, é que se tu não consegues os pontos que devias conseguir
é aí que o Marc Márquez entra mais facilmente numa luta pelo título e o Jorge Martin tem toda a culpa nisso. Vamos então falar do vencedor da corrida, das duas corridas e da qualificação também. Marc Márquez voltou no fim de semana passado em Mugello, ainda sem estar na melhor forma. Aqui também não estava, mas este circuito favorece-o de alguma forma e deu para esconder as limitações físicas que tinha. E ainda vem outros circuitos tipo Sachsenring que o Marc Márquez adora. Pegando na deixa da Rita de há pouco, pergunto se aquilo que nós dissemos aqui na semana passada, que o Marc Márquez está fora da luta pelo título, temos de repensar. Eu acho que sim. Aliás, eu estava a ver a corrida e não estava com o telefone perto, porque a minha vontade era mandar-te uma mensagem e dizer: ups, falamos cedo demais. E depois ainda pensei: pera, também deixa lá esperar até ao fim, porque ainda posso dar os índices. E depois, entretanto, olha, acabei de ver a corrida e passou-me. Mas estava a pensar isso enquanto estava a ver a corrida, precisamente no que tínhamos falado a semana passada. E a própria emoção do Márquez a vencer ao fim deste tempo todo, ele chorava copiosamente atrás do capacete. Demonstra, não é? Que efetivamente isto teve um poder para ele. E eu acho que psicologicamente vai fazer com que ele vá atrás e vá puxar, se calhar, até mais do que devia. Certo. O Marc Márquez tem apenas um pequeno percalço durante o fim de semana, que é uma pequena queda na Q2, em que ele não larga a moto, ele levanta logo a moto que não estava danificada e depois continua no seu caminho até à pole position. A partir daí é uma limpeza que o Márquez, quando já está saudável, consegue fazer muitas vezes. Quando está como está, é mais impressionante. Eu sou tendencioso, Bernardo, quando se fala do Márquez. Porque a partir do momento que tu falaste bem que tem uma queda na Q2 e eu posso-te perguntar a ti e à Rita, diz-me um piloto do atual grid que vai ao chão e faz com a Mark não deslarga a moto e quer pegar e ir. O Mark há uma ou outra, mas não é... Na mesma qualificação, o Fábio Di Gianantonio largou a moto, porque a queda foi mesmo assim, mas ele largou a moto, foi logo para a moto e ainda conseguiu ressuscitá-la para fazer a sua qualificação. Ou seja, é mais do mesmo. O homem teve todo aquele calvário da lesão na época da Honda, foi para a Gresini, foi melhorando, teve o comeback que toda a gente viu ano passado, voltou a estar lesionado. Uma lesão horrível outra vez. Exatamente. Ou seja, e eu vou pegar numa frase que a Rita disse quando estávamos a falar, se foi no segundo ou terceiro podcast deste ano, quando nós estávamos a ver o poderio já da Aprilia, a Rita disse assim: atenção que nós nunca podemos pôr, e é verdade, o Mark fora da conta, esteja ele bem ou mau, não podemos pô-lo fora. E é verdade, porque quando ou não para mim é o melhor de todos os tempos, tem comprovado a história de superação e ele chegou num circuito que eu concordo e não concordo com o Bernardo. Eu não sei se é favorável ao Marc, mas pegando nas palavras do Quartararo, o Quartararo diz que o Marc, em termos de adaptação, é um piloto que é rápido ao vento, à chuva, a seco, em pistas novas, em pistas velhas, é um piloto super experiente. E então eu fico muito feliz, mais uma vez, por ver o comeback dele e as pessoas, assim como nós, aqui no podcast já estávamos a pô-lo um bocado fora, uma carta fora do baralho, e ele volta a calar toda a gente, e é isso que nós gostamos do Marc, é isso que nós gostamos do desporto, e que assim siga, que seja uma batalha até ao fim entre a Aprilia e Ducati. É um racer, não há hipótese. Exatamente. Quando eu falava de circuito favorável, falava mais da maioria de curvas para a esquerda, que é uma coisa que o Marquez é mais forte. Este circuito tem, salvo erro, 16 curvas, 10 para a esquerda, 6 para a direita. Era por aí que eu falava. Sim. Faltam quantos grandes prémios até à paragem? Até à paragem, digo-te já, deixa-me só ver aqui. Isto porque eu acho que a paragem para ele... Pois, a paragem para ele, fisicamente, poderá ser importante, porque ele próprio diz que não está a 100% fisicamente, e, portanto, a paragem aqui poderá ser extremamente decisiva para ele. Não é?
engraçado, normalmente o Bezeki tem uma primeira parte boa e depois perde-se um bocado na segunda ou ao contrário. Também pode ser interessante de vermos como é que isto vai acontecer. Sim, e é precisamente nessa paragem que pode haver mudanças, como eu estava a falar há bocado, quando foi aquele comeback de 91 pontos do Banhaia em 2022, Sim, foi foi na paragem de verão. o Quartararo depois perdeu-se e também aconteceu com o E Martini. Aconteceu também com o Martini e com o Banhaia, quando o Martini foi campeão, também aquela paragem mexeu com o Banhaia e por aí fora. Portanto, as paragens podem dizer muita coisa sobre o campeonato. Até a paragem temos República Checa, Assen, Sachsenring e Silverstone. São essas as provas que temos, com o Sachsenring ali no meio. As coisas podem E ainda... depois a primeira corrida depois da pausa é É Aragão. Aragão. Aragão, depois San Marino e depois Red Bull Ring. Aragão ainda por cima é um circuito que o Marco domina também. Sim, é outro. O Marco é tipo o jardim de casa dele, assim de género, para ele aquilo é. Just go. Tanto é que tem uma curva com o nome dele no circuito. Sim. Ninguém me estava a lembrar. Vamos falar do colega de equipa dele, Pecco Bagnaia. Começou mal, depois foi endireitando mais ou menos o fim de semana. Ele falhou a Q2 na sexta-feira, mas depois conseguiu chegar a Q2 por via da Q1. Qualificou-se em quinto, o arranque no sprint é mau e acaba em nono. E depois acaba com um pódio que era quase obrigatório, tendo em conta os candidatos que... O pódio cai no colo, quase, não é? Sim. Oh, Rita, eu quero fazer uma pequena ressalva antes de começares a falar. Eu sei a opinião que tu tens do PEC, sem meiguinha com o PEC, que o PEC está um pouco... Recuperar. Está a recuperar, pouco a pouco. Sem meiguinho, não... Mas sim, o Bagnaia tem um mau sprint, depois na corrida principal até tem sorte, porque ele diz que ele tem ali um bocado de wheel spin e é essa demora a arrancar que o retira do alvo do Martin. Do alvo do Martin, o Martin não tinha alvo, não queria fazer aquilo, mas que o retira da zona que o Martin... Do caos distribuiu. do Martin. Sim, e depois o Bagnaia conseguiu passar para terceiro e não conseguiu acompanhar o Marques e o Acosta e também não foi incomodado por quem vinha atrás, que era o grupo do Jack Miller. Posto isto, na semana passada falávamos aqui do Bagnaia estar a recuperar, mas ainda não estar lá. Este é mais um fim de semana que deixa essas sensações, não é? A mim deixa. Ele ficou. Eu quando vi que ele tinha que ir àquilo, eu pensei, por amor de Deus, homem, eu pensei que era desta. Pronto, depois lá se safou, também era muito mau se ele não passasse a Q2. A sprint, pronto, foi o que disseste, também este circuito não é propriamente favorável a ninguém, porque não permite grandes ultrapassagens, não é? Foi o que foi. O pódio caiu-lhe no colo, porque aquela gente foi toda varrida, portanto ficou-lhe quase, não é? Ainda assim, eu cheguei a pensar que ele ainda ia perder para o Ayogura a uma determinada altura, mas aquilo lá se compôs. Mas não sei se eu dizia que como um dos grandes desafios deste fim de semana era perceber se havia o comeback do Pecco ou não. Eu acho que com esta corrida tão atípica, porque ele faz um pódio e não poderemos de todo dizer que não, não é? Temos que esperar para ver o que é que nos traz a República Checa. César? Mas aqui o César, o nosso especialista de Pecco Bagnaia, terá provavelmente uma ideia diferente da minha. Eu não digo que seja diferente. Aliás, eu acabo por partilhar um bocado. Claro que o Banhaia é o Banhaia para mim, né? Mas eu acho que, querendo ou não, tu disseste bem, é uma pista que não é favorável, digamos, a ninguém. É uma pista atípica e sim, o pódio caiu-lhe assim no colo, sem ele saber ler e escrever. A passagem à Q2, pronto, foi merecida. A sprint foi mais uma sprint do Bagnaia, conseguiu pontuar minimamente, mas eu acho que o PEC, como nós estamos a falar, tem vindo a demonstrar resultados, mas lembremos que os últimos grandes prémios foi Mugello, que é casa, ou seja, ele se não fizesse um bom grande prémio em casa, aí a gente se calhar já estaria a falar de outra coisa,
e o outro anterior também foi um grande prémio que também o Pecco acaba sempre por tirar sempre bom rendimento. Ou seja, este caiu-lhe das mãos, então nós podemos sempre dizer que, ok, ele está numa boa fase, mas lembremos que dois circuitos são-lhe favoráveis, um caiu-lhe em cima do colo, e vamos ver como é que é o próximo, e só é que podemos ver se ele está numa constante crescente, ou se é só uma ilusão nossa, mas eu espero que seja de pouco a pouco ele começa a voltar ao de cima, que é o lugar onde merece estar. Nesta altura nós nem estamos a That's falar muito da sweet. comparação com o Marco Marques, mas em fim de semana em que o Marco Marques domina, há sempre alguém que vai puxar por esse espectro da comparação, e quando o Marco Marques está sempre na frente é mais difícil seres o colega de equipa desse piloto. Hum, mas neste fim de semana tenho alguma dificuldade em dizer que o Bagnaia foi a segunda melhor Ducati, embora na corrida tenha sido. Não sei se esse não foi o Fermin Aldeguer, com um terceiro lugar em qualificação e com bom ritmo no geral. Ele depois também é apanhado pelo que o Martin faz no domingo, mas em relação ao Fermin Aldeguer, ele qualifica-se em terceiro, termina a sprint em quinto. Acho que era ele também que estava ali a tentar algumas ultrapassagens mais fora da caixa na corrida sprint, que depois não funcionaram, e ele cometeu um par de erros a tentar ultrapassar primeiro o Bezek e depois o Raul Fernandes. Mas tirando isso, um bom fim de semana do Aldeguer, que parece estar também a recuperar da sua lesão. Que Fermina que esperam para daqui em frente? O Fermin mediano. Com a moto que tem, o Fermin mediano. Pode fazer, lá está, estas boas qualificações que acabam por ser favorável no fim de semana. O ano passado conseguiu uma vitória à frente do seu eterno amigo e rival Pedro Acosta, e muita gente fala disso. Não deixa de ser o Pedro Acosta quem é, não é? Mas eu acho que vai ser uma temporada assim muito mediana para o Fermin. Pode, quanto muito, fazer um pódio ao outro, mas eu duvido que seja mais que isso. Já foi um bocadinho o que eu disse a semana passada, apesar de ele ter feito este fim de semana de uma forma bastante positiva. Para mim, o Firmino é sempre aquele piloto estável, aquele piloto de meio de pelotão que nunca vai brilhar, nunca vai ser um Marques, nem um Acosta, nem um Pecco, mas pode cair umas coisas no colo. É mais um Mir, por assim dizer. Não cai tanto. Não cai tanto. Não, no aspecto de cair, ou seja, o Mir foi campeão mundial, como nós sabemos. Com uma Eu não vitória. vou dizer que o Fermin não vai ser campeão mundial, mas também pode ser, mas não vai ser aquele gajo que tu olhas e dizes, não, isto é material de campeão, não acho que seja. Mas pode-lhe cair no colo, já caiu no Mir, porque é que não há de cair no colo de mais alguém? Isto tem umas coisas... há umas coisas estranhas que acontecem no mundo do automobilismo de quando em vez. Claro. O colega de equipa do Fermin Aldeguer este fim de semana foi o Iker Lecuona, que também acaba por conseguir um bom sétimo lugar na corrida e acaba por fazer esperava-se melhor do que tem feito o Miguel Epirro na Ducati quando é chamado, mas ele nas Superbikes acho que já vai em 15 segundos lugares consecutivos, portanto ele Tem aqui um não tinha problema. ele aqui É o não tinha essa colega de obrigação. equipa dele. Pois, ele aqui não tinha essa obrigação de acabar em segundo, mas acaba por fazer um fim de semana. Também é beneficiado pelo caos que o Martin causou na primeira curva, mas Mas ainda assim faz um fim de semana interessante. sim, é um fim de semana bem conseguido. Dificilmente dará para entrar em muitas conversas de mercado de pilotos, porque se fala mais do Bulega. E convenhamos que se o Bulega sair, o Lecuona tem muitas hipóteses de ser campeão de Superbikes no próximo ano. Se calhar é isso também que ele quer. Se o Bulega sair, acontece ao Lecona o que aconteceu ao Bulega este ano, com a saída do Toprak, basicamente. Sim, ganha ele tudo. Continuando aquela moto a ser dominante como é, atenção. Sim. Bom que a Ducati vai buscar o Miguel. Pois, certo. Como colega de equipa do Lecuona.
Mas O Miguel estava a fazer sobre o boa fim de semana pressão. do Lecuona, o que é que vos pareceu? E se esperavam tanto O como... Lecuona, eu não desmerecendo, porque pronto, é merecido, fez o 7º lugar, como estavam a falar. Eu acho que ele, quando já foi o seu tempo de MotoGP, ele, aliás, foi colega de equipa do Miguel. Foi Uhum, sempre a sombra do Miguel, nunca fez nada para além no MotoGP. sim, Nas Superbikes tem a melhor maquinaria Ducati e tem feito, como tu dizes, pódios torto e a direito. Aqui, maquinaria Ducati e pronto, também muito à ajuda do incidente da primeira volta, acabou por lhe ser favorável. Mas é o que eu digo, é um piloto que se calhar é bom para uma Superbike, para uma MotoGP não tem qualidade e acabou por ser beneficiado, não importa, Até mas que ele já andou lá. sim, já andou lá, é verdade. E como tu disseste, não acredito que esteja sequer a ser pensado para o mercado de pilotos, quanto muito o Bolega, se for campeão, poderá ser pensado. Mas é uma carta fora de baralho. E há uma coisa em relação ao Lecuona, e eu vi esta semana, vi no fim de semana no Twitter a falarem, se calhar foi ele até bom, saiu muito, deram-lhe poucas oportunidades, saiu muito prematuramente do MotoGP. Ele ainda teve um tempo no MotoGP. certo. E ele houve um ano que faz imensas corridas a substituir. Eu acho que é o próprio Marco Marques quando estava na onda, que ele corre imenso. Ok, que a moto não era grande, mas agora só porque está com uma moto boa, afinal já é incrível. Também acho que não é bem assim, que é preciso Sim. um bocadinho mais de calma, às vezes, nos comentários que se fazem. Sim, eu acabo por concordar com vocês. É um piloto que esteve tempo suficiente para mostrar alguma coisa no MotoGP e não mostrou assim tanto, por isso é que saiu para as Superbikes. Mas agora teve um fim de semana bem conseguido com a Gresini, dentro daquilo que se esperava e também com aquilo que foi possível depois do caos da curva 1. Na VR46 tivemos um Fábio Di Giannantonio que foi derrubado na primeira curva e que ainda conseguiu acabar à frente do colega de equipa. E, portanto, pondo em perspectiva o fim de semana do Lecuona, ele acabou todas as sessões, menos a primeira, muito à frente do Morbidelli. E isso não é bom sinal para o Franco. É um bom sinal para a recuperação do Di Giannantonio, que continua a retirar o máximo que pode de cada corrida. Mas em relação ao Morbidelli, tendo quase a certeza que ele vai sair do MotoGP, o que é que ele ainda pode fazer até ao final do ano? Eu ia perguntar se ele ainda não saiu. Eu não o vejo. Pois. Eu não o vejo. Há aquelas coisas que eu não consigo perceber. Já, Franco Morbidelli é uma delas. O que é que eu vos posso dizer? Sim, Franco Morbidelli foi um Franco Morbidelli vice-campeão em 2020, também naquela temporada atípica. Foi Aqui colega de nunca equipa. mais fez nada. Ele foi colega da equipa do Quartararo, na equipa de fábrica com a Yamaha, portanto, a partir daí foi um piloto que sabemos que tem ligação à família Rossi, ligação à Academia Rossi, e já muito lá se aguenta. Eu acho que pilotos que nunca tiveram ajudas, e mais uma vez falando do Miguel, vou ter que falar que foi um piloto que nunca pedinchou ajudas e ainda se aguentou bastante tempo, com muito ou pouco talento, pecava muito, como nós já falámos nas qualificações, teve lá o tempo. Agora, o Morbidelli, eu acho que é um piloto que já teve motas suficientemente boas para provar o seu talento e não o provou. E acho que é mais que na altura ele, o Rins e outros por aí vinders e que devem estar com um pé já fora da categoria ring. Não fales do Binder, como este fim de semana foi a melhor Yama. Acaba tempo. E na corrida, depois daquele caos todo, ele ainda tira ali uns bons pontinhos. Está para falar quem é o Rins? O Miller, querias dizer o Miller. O Miller. Podemos então agora passar para a KTM, porque foi mais uma corrida em que o Pedro Acosta esteve ali a correr na frente e mais uma corrida que o Pedro Acosta não ganhou. Isto depois, quando ele chegar à Ducati, estou aqui a fazer figas para que isto mude de uma forma radical. Mas Quero tanto vê-lo na Ducati com o Marco, a disputarem com uma moto igual. Acho que vai ser tão incrível, mas tão incrível. é que mesmo com esta moto que se olhares para os colegas de equipa do Acosta, não me dá sinais nenhuns de que a moto seja boa. Ele consegue fazer o que É faz. uma porcaria a moto, vamos ser sinceros. E com essa moto ele conseguiu fazer um fim de semana
abaixo do Marco, mas acima de todos os outros e muito acima dos colegas de equipa. Depois dói um bocado ele ser ultrapassado num circuito em que não se consegue ultrapassar para perder uma liderança, mas eles deram um espetáculo antes disso, caraças. sim, e o Acosta também tinha ultrapassado o Marco antes disso, para ser justo. Ele para chegar lá também o ultrapassou, portanto. E houve lá um que eu assustei-me realmente, que houve ali um chega para lá do Acosta, que eu fiquei, ui, isto vai dar asneira. Mas é o que a Rita diz, eu quero ver com a mesma moto, porque o Acosta não é o Peco. O Peco é, como dizem dentro da boxe, é um senhor, é um gentleman. O Acosta não. O Acosta certo. não tem problema nenhum. E quando o ultrapassas a olhar para ele, ele não, ele não gosta. Ele não gosta. Só uma coisa que eu acho que nós já falamos das Aprilis, o Ayogura voltou a ter ali 2 ou 3 manobras assim um bocado muito a cedo ao pote. Ele está a ficar um bocado impaciente, o senhor. Não... Sim. O Ogura é sempre a mesma coisa. Ele qualifica-se mal. A primeira metade da Esta corrida vez até nem foi mal de todo, fez que 2 logo, direto. Sim, direto, mas ainda ali num 9º lugar ou uma coisa assim que... Ao costume dele. Sim, e ele depois também é... Não sei se ele é atingido pelo Martino, mas ele tem de levantar a moto para não ser atingido, se não é. E depois fica ali fora do top 10 e conseguir acabar em quarto, para ainda ultrapassar o Marini no final. Sim, ele faz uns moves, faz algumas ultrapassagens assim bem a rasgar. Aí uma pessoa até pode dizer mesmo... É o que eu estava a dizer. Ser um pouco agressivas, porque comparando assim japonês por japonês, é muito... Ele vai muito no limite. É muito um Tsunoda. Isto é muito um Tsunoda. Um Tsunoda também era assim, parecia calminho, mas também era agressivo à maneira dele, né? Comparando um bocado de esportes, mas eu gosto particularmente do Ogura, e já falei que para mim é muito melhor do que o Raul Fernandes, e também tem-se vindo a falar que o Raul Fernandes está com uma porta, também está, não tem ainda proposta, até porque dizem que o Bastianini vai ser piloto de Trackhouse. Não sei. Olha, com a performance que o Bastianini tem feito, não sei, fica difícil também alguém lhe dar emprego. Sim. Já que estávamos a falar de KTM, podemos passar então para o Bastianini, cuja única coisa do fim de semana que eu me lembro é aquele regresso à pista em que bate no Joan Mir e leva uma long lap. De resto não estava assim tão lento, porque o Bastianini, regra geral, costuma ser a segunda KTM mais rápida, mas o Bastianini tem desaproveitado alguns fins de semana e este foi mais sprint, na sprint eu acho que ele foi o último a pontuar. O Binder estava quase a fazer o 9º lugar e acho que na última curva, precisamente na última curva, o Bastianini consegue ultrapassar o Binder e faz o 9º lugar. Eu acho que não estou a dizer mentira, acho que foi isso que aconteceu na sprint. Acho que foi na corrida principal. Acho que é na principal que ele faz. Eu tenho aqui aberto, acho. Ele apanha 2 long laps na corrida principal, uma por causa do toque no Mir e outra por... Houve uma corrida em concreto que ele tira o 9º lugar ao Binder, eu acho. Deixa lá ver aqui a tabela. É que eu estou a ver. Não, é a principal, é. O Bastianini acaba em 9º e o Binder em 10º. Aí é no domingo isso. Sim. O Bastianini tem 2 long laps, uma pelo toque no Mir e outra por atalhar a pista, e depois de cumprir a segunda ainda consegue ultrapassar o Binder na última volta e acabar em 9º. O que quer dizer que o ritmo muitas vezes está lá, não é um ritmo à costa, mas é um ritmo superior ao Binder e ao Vinhales, mas quando os fins de semana não são limpos, e alguns fins de semana do Bastianini não são limpos, porque ele também tem, tal como o Ogura, ele também tem ritmo na segunda metade da corrida. O problema é tudo o que acontece até lá chegar. Sim. Para mim, o Bastianini não deixa de ser, para mim, o segundo melhor piloto da KTM. Tem sido ao longo dos últimos grandes prémios, e já o ano passado acho que ele só ficou atrás do Acosta na classificação como piloto KTM. O Vinhales... O Vinhales é difícil de saber, porque ele ainda está... Ele teve algum tempo parado este ano ainda por causa da lesão do ombro do ano passado, mas acho que mesmo para o Gunter Steiner e para a malta dentro da KTM é saber
é difícil saber o quão evoluído na recuperação está o Vinhales, porque o ritmo não está lá. Eu acho E que eles não querem sei se. renovar. Eu acho que eles querem renovar com ele, mas eu quero-vos perguntar se o Vinhales também já não seria uma carta fora no baralho para vocês. Eu acho que ele fisicamente já não está capaz e vê-se. Ele está um ano a tentar recuperar de uma lesão que aparentemente não era nada tão grave assim. A lesão do Marco foi muito pior, a própria lesão do Martino foi muito pior e Hum, Bem, em relação ao Vinhales, eu olho para o ritmo dele e não consigo perceber o que é ombro e o que é dificuldades em controlar a moto. Aquela moto também não foi muito bem nascida, até que lá estava entre as piores equipas no início da época. Um, e eu fico sem perceber muito bem se os grandes prémios que ele falhou o atrasaram na compreensão da moto, se já percebeu como é que a moto anda, mas se o ombro não o deixa andar mais. Um, e não sei se dentro da KTM sabem responder a estas perguntas que eu fiz. Por isso, só porque há bocadinho estávamos a falar, o Bastianini e o Binder têm exatamente os mesmos pontos, 48. Certo? pois, o Um está em que 12º, outro está em 13º. O Bastianini está à frente do Binder e eu julgo que será porque o Bastianini tem menos grandes prémios, como ele caiu, não sei. sim, Não sei é possível. como é que em caso de empate isto funciona. O Bastianini não acaba dois grandes prémios, sei lá, já falhou dois grandes prémios nos últimos três, ele não completa dois. Sim. É algo Sim, ele espetacular. está com alguma essa dificuldade em converter bom ritmo em bons resultados que falamos do Bastianini. Em relação ao Binder, também está ali num limbo que era. Primeiro tinha ritmo de qualificação, tinha ritmo de. Ele sempre foi bom racer, mas faltava-lhe ritmo de qualificação. Agora está-lhe a faltar o ritmo de corrida. Este fim de semana faltou-lhe tudo. Ahm, mas em relação à quantidade do Binder no MotoGP, não sei o que é que se fala, mas também é um piloto que se não mostrar mais, também se devia falar mais da saída dele, ou o que é que vos parece? Sim. O Binder já é uma incógnita há muito tempo, mas era um protegido da KTM, não é? Sim, Além de que é um piloto africano. É isso mesmo, carrega a bandeira. Carrega a bandeira, fator Carrega a bandeira que é do país, pá, é do continente. sim, do continente, literalmente, porque não há mais nenhum. E a única outra pessoa que tens é o irmão dele, que já sabemos que é bastante pior. Sim, que já lá esteve também. Por sinal, já lá esteve e também. E já saiu e está no Moto2 e não está a correr muito bem aquilo, portanto. Sim, portanto. E também nas categorias inferiores não há pilotos africanos. Segundo não temos um sul-africano, que é o Moodley, na Moto3, mas até chegar à MotoGP, mas não estou a ver isso acontecer. E parece-me fraquito. Portanto, eu acho que se isso acontecer. Eu acho que eventualmente este ano pode haver uma limpeza, mas que o Binder ainda não é o gajo que vai ser limpo. Agora, acho que vai sair de moto de fábrica. Sim. Eu não tenho a certeza se ele acaba por ficar ainda mesmo na KTM, na Tech 3, mas ainda Ele assim. ficar é lá. Eles não vão buscar para onde, acho. Não, de todo. Ele se ficar é lá. E se não ficar lá, é fora. É o que nós estamos a dizer. Eu, neste momento, os pilotos que eu imagino, já não estou a falar de quem vem, porque podemos pensar em bolegas ou pilotos Moto2. Eu acho mesmo que neste limbo está o Binder, o Miller, o Rins, O Maverick, o Maverick, o próprio Raul Fernandes. Ai, como é que se chama? Estávamos há bocado a falar, caramba. O Franco Morbidelli. Morbidelli, exatamente. Portanto, temos aí uns 5 ou 6 que estão ali. E eu entendo que o MotoGP vai entrar numa nova era. São motas com cilindrada mais baixa, são motas que vão ser muito boas para os rookies, principalmente da Moto2, que vêm com tudo e vão brilhar bastante com estas motas. Portanto, não me admira nada ver pilotos de Moto2 a virem para equipas de fábrica, que já não acontece há muito tempo.
Acho que das últimas vezes que aconteceu um piloto de vir diretamente da Moto2 para uma equipa de fábrica foi o Marc Marquez e foi campeão no ano de estreia. Portanto, para o ano tudo começa do zero, nada nos diz que a Honda vai ser a equipa dominante. E se a Honda for a equipa dominante, a equipa de fábrica provavelmente dizem Quartararo e David Alonso. Imaginem termos um rookie a ser um campeão, um vice-campeão. Podemos esperar de tudo para o ano. Portanto, há muitos pilotos que vão sair e pilotos que vão entrar que vêm com tudo. Epá, agora que falaste em Quartararo, não sei se o Bernardo ia lá ou não, mas é penoso ver o Quartararo em pista neste momento. Eu até ia começar pelo Miller, porque, por causa do resultado dele. Mas já vamos ao Quartararo. Vamos começar pelo Jack Miller, que estante de saída, que foi quase de certeza que sai do MotoGP, porque o seu ano não justifica uma continuidade. Até tem um fim de semana bem conseguido, chega à Q2 por via da sexta-feira, e depois o caos da curva 1 coloca ali o Miller a formar um comboio de motas mais rápidas atrás dele, mas é como aquilo era a Hungria. É isso, porque como era a Hungria, ele não andou para trás, só travou. Sim, é isso. O Miller acaba, estou aqui a ver a tabela de resultados, acaba em 8º lugar. É ultrapassado pelo Ogura, Marini, Diogo Moreira e Lecuona. Não é ultrapassado por mais ninguém. Posto isto, vamos ver isto mais vezes do Miller esta época ou não? Não. Uma corrida à chuva, muito. Uma corrida à chuva. Sim, mas isso, corrida à chuva, não é corrida normal, são circunstâncias excepcionais. Portanto. Sim. Phillip Island, se calhar. Ainda está no calendário? Ainda está. Só para o ano é que ainda está este ano, sim. Portanto, depois, para o ano é que, em casa ele pode fazer alguma coisa. Corre bem em casa, ele cai sempre. Sim. Nós brincamos muitas vezes que o Mir está sempre no chão, mas vamos ser sinceros, o Miller também. Mas o Miller, ao contrário do Mir, o Mir é muito mais conservador, o Miller é muito... Mas o Miller, quando não cai, anda para trás. O Miller, pelo menos, quando não cai... O Miller, quando não cai, vai andar para trás. O Mir, pelo menos, está lá mais para cima. Está um bocado melhor a situação agora. Porque a moto é melhor. Porque a moto é melhor. Se nós formos ver o piloto... O Miller já se fartava de cair na Ducati. Fartava-se de cair na Trackhouse. O Miller teve a mesma moto do Bagnaia. Teve 3 épocas... se não estou em erro, 3 épocas de vermelho e tem 3 vitórias. Miller teve sempre boas motas, porque, mais uma vez, interessa. É uma coisa que interessa. Sim, é a bandeira que carrega. É um passaporte que interessa. Pá, querem trocar bandeira por bandeira? Porra, metam o Senagis, está na Moto2, é piloto que está top 3 no campeonato, é muito bom. Eu acho um piloto super, super bom. Pá, querem trocar bandeira por bandeira? Acho que ele vai servir. Metam Senagis. Se a Austrália tem um peso tão grande para a categoria rainha. Mas eu acho que agora sim, já há alguém que possa ir para o lugar dele. Sim, porque quem vai subir assim, desculpa, Bernardo, de bandeiras diferentes, porque o Holgado é espanhol, o Izan Guevara dizem que já tem também um pré-acordo com a Pramac, é espanhol, o Subietti subir é italiano, portanto, espanhóis e italianos sobem, bandeiras diferentes só se for mesmo o Senagis, que é australiano, e o David Alonso, que é colombiano. Sim, e já subiu o brasileiro, pela primeira vez na vida houve um brasileiro, já meteram lá um grande prémio. Toda a gente sabe que os brasileiros são fanáticos, independentemente do desporto, desde que haja um brasileiro, aquilo é uma cena doentia. Nós somos iguais. Nós somos iguais se tivermos um português. Mas se o Miller saiu do MotoGP, vem no Superbikes, é que eu já li Miller piloto de testes e não consigo imaginar o que é um... Não, Miller não pode ser piloto de testes, que ele é o próprio gajo que diz que não gosta de testar. Ele chega à moto, senta-se e conduz. O gajo nem sequer sabe dizer as sensações dele. Toda a gente diz isso de Miller, quer dizer, como é que o podem pôr como piloto de testes? E ele ou vai para o MotoGP... Sabem que eu não sei porque eu vejo... Pode ser coisa. Eu consigo ver Miller em NASCAR ou naquela cena, naqueles circuitos australianos todos loucos, sabem? Não, ou quanto muito ele ia para o TT Ironman. Era capaz. Isso este ano então foi uma desgraça.
Não, mas Não, mas eu vejo o Miller a fazer umas cenas um bocado fora do que se vai esperar dele. Sim, também, mas eu acho que o Miller, em termos de pilotagem, por ser assim mesmo doido, e até tem muitas parecenças com o Toprak. O Toprak fazia o que queria da moto na Superbike. O Miller vai-se dar muito, mas muito bem na Superbike. Na MotoGP acabou, mas nas Superbikes Não eu acho que esqueças que o Toprak ajudou a desenvolver a moto e o Miller é incapaz de o fazer. se o Miller, por acaso, calha numa equipa competitiva, numa BM, numa Ducati ou assim, na Ducati eu duvido que ele pare na Ducati porque ele falou mal dos italianos quando saiu da Vai Ducati. para a Ducati, ele fartou-se de falar mal da Ducati quando saiu de lá, que estava farto deles, que não aguentava mais, ele não vai para lá. Ou seja, se por sinal ele calhar numa BM ou assim, o Miller vai arrasar. A meu ver, vai arrasar nos Superbikes, mas é a minha opinião. Não, ele não vai outra vez ser companheiro de equipa do Miguel. Não, o Miguel merece melhor, pá. Não inventes, não o ponhas na BM. Sim. Lá está, é o que nós estamos a dizer, Miguel, que suba para a beira do Lake One. Sube o Legacy. Esta lesão, parece que o Miguel vai regressar na próxima prova, mas esta lesão foi terrível. Mais um. Ele estava-se a adaptar finalmente à moto e uma chatice. E Mas a desculpa, BM Company não parece ter um mau projeto. E eu fazer um side note àquilo que a Rita estava a dizer das quedas do Miller e do Mir. É uma curiosidade. O piloto que mais caiu nos últimos, não digo 10 anos, mas nos últimos 6 anos de MotoGP é precisamente o piloto mais bem sucedido do MotoGP. Portanto, é um piloto que prefere levar a moto ao limite e vencer corridas ou levar a moto ao limite e cair. Eu pergunto-me se ele fosse mais conservador, se calhar já não tinha o 10º título. É diferente. São pilotos diferentes, exatamente. O Marco caiu muito a tentar fazer alguma coisa daquela onda que não fazia nada por ele. Não te esqueças. Sim. A tentar tirar ali coisas que aquilo não tinha para dar. O Miller caía numa Ducati que estava vencedor. E não venceu. Continuando na senda de campeões do mundo, vamos falar sobre o Fábio Quartararo, que era o que queriam fazer há pouco. Foi um fim de semana em que eu tenho ideia que na corrida principal ele estava cheio de problemas técnicos naquela moto. Teve algumas saídas de pista, alguns atalhos, não sei se chegou a receber alguma penalização. Mas tirando isso, os últimos 2 fins de semana do Fábio Quartararo são ou em modo já desisti, ou em modo se eu puxar mais do que isto vou cair e não quero. É um bocado por aí. Já desistiu. Pois, certo. Também. O Quartararo, eu queria falar de uma coisa que ele, eu não sei se vocês se lembram em Mugello. Eu não sei se é aquela não é penúltima, acho que é as 2 penúltimas curvas de Mugello. Não sei se é a Arrabiata 1 e 2, que é assim muito rápida, para a esquerda e para a direita. E ele quase que voou da moto 2 ou 3 vezes nas provas, nos treinos e mesmo na qualificação. E ele estava mesmo chateado. E aqui em Balaton Park temos 2 curvas exatamente iguais. E foi a mesma coisa. Ou seja, eu acho que curva com contra-curva para aquela Yama e para o Quartararo é um pesadelo. E é o que vocês estão a dizer. É mais do género. Para mim acabou. Acabou metade da temporada porque não dá mais. Acho que ele já não tenta, é penoso. Sim, ele teve alguns problemas técnicos, mas antes disso aquilo já estava horrível. A semana passada já foi horrível. Tipo, é um bocado triste. Ainda por cima porque ele teve oportunidades de sair antes e não me quis. E nós sabemos bem porque é que não me quis, não é? Sim. E ele pode... Será que ele quando mudar ainda vai ter alguma coisa nele? É sim, eu acredito que sim. Porque tirando o Mark, pronto, que é o Mark, e o Pedro Acosta, para mim o Quartararo é o piloto mais talentoso que temos lá. É mais talentoso. Mas atenção, todos nós aqui concordamos isso. Nós já falamos até o ano passado que gostávamos muito de ver esses 3 na mesma moto a competir, ou em motos equiparadas a competir de igual para igual. Mas tu sabes que anos complicados causam mostras nestes pilotos, até porque eles são aqueles psicológicos, estranhamente não são as coisas mais incríveis do mundo, apesar de serem super pilotos. Eu não sei até que ponto é que isto...
sabes qual é, e foi aquilo que vocês estavam a falar, o problema do Fábio é não conseguir aceitar um salário menos de 12 milhões, porque o Fábio, numa Gresini, que é uma moto Ducati, podia Mas brilhar. aí E ele não quer. foi o que o Marco fez, não é? Exato. Ele diz que é piloto de Aí fábrica. é que está o verdadeiro racer. Exatamente, porque ele disse que é piloto de fábrica e não vai aceitar nada menos que ser piloto de fábrica. Ou seja, eu para mim, ok, eu não sei como é que vai estar a Honda para o ano e acredito que esteja melhor, mas metam um Quartararo numa Gresini, meu. Se metam o Quartararo numa Gresini que ele vai lutar com o Pedro Acosta e com o Marco. Eu não duvido. Se ele não quer ir, Não quer ir, pronto. É ele que decide e lá está. Pode nunca voltar a ser aquilo que nós estamos a falar. a decisão do Marco de ir para a Gresini foi muito arriscada. Foi bold. Ele. Não é? Mas ele também fê-lo porque o próprio irmão disse: vem, confia que o projeto vai funcionar. Vem, porque eu sabendo como tu és como piloto, se para mim está a resultar mais ou menos, para ti, para o piloto que tu és, entendemos que. Também, César, mas foi um gajo, ele perdeu o patrocínio dele da Red Bull. Foi buscar alguma, não foi buscar todo. Sim. Aliás, a Gresini ainda estava com a Red Bull, o salário desceu, mas a Red Bull ainda manteve. Quando vai para a Ducati, é que ele tem que deixar a Red Bull e ele não foi. Ele a partir do momento em que sai da atmosfera Honda, ele vem receber menos e ainda não deve estar com o nível que estava. Não. E Ele ganhou um bónus por ser campeão, ganhou um bónus por ser campeão, mas mesmo assim o bónus não chegou ao salário que ele recebeu na Honda. É o que eu estou a dizer. É preciso ser um gajo que quer muito ganhar, que é super competitivo para fazer isto. E não é fácil. E é um bocado triste que vês o Quartararo, que é um gajo que podia e que não consegue ter uma visão de carreira a longo prazo e pensar, epá, olha, como é? Vou ficar aqui mais uns anos, vou fazer um pé de meio, porque assim, eles já têm dinheiro suficiente para viver. Sim. E viverem bem. E pego naquilo Mas que a forma como ele está a ver o futuro dele é que, opá, que se lixe, o dinheiro é mais importante. Ou a própria arrogância dele de eu só sou piloto de fábrica. E ele não o vão buscar para a Aprilia e não o vão buscar para a Ducati com este tipo de comportamento. Sim. E eu pego naquilo que estás a dizer no sentido em que é preciso querer muito ganhar. Porque o Pedro Acosta e a própria Ducati já manifestou isso várias vezes, o Tardosi falou disso, o Dalinha falou disso, a Ducati não é equipa para pagar salários multimilionários. Tanto é que equipas que pagam esse salário é Honda e Yamaha, porque pronto, sabemos a quantidade de motas que vende e sabemos o dinheiro que tem. Ok? A Ducati disse, nós não pagamos o melhor salário no MotoGP. Podem ter a melhor moto, mas não pagam o melhor salário. E o Marcos está lá para vencer, o Pedro Acosta vai lá porque quer vencer corridas. O Pedro Acosta só não venceu porque está na KTM. Entendemos isso? Agora, O Pedro Acosta ainda brinca que os colegas viajam de jato e que ele vai de carrinha e que ainda a conduz porque tem que a conduzir. Sim, exatamente. Não é? Quer dizer... Exatamente. Uns vão de conforto e não pontuam e não correm. Um vai sem conforto e brilha. Eu acho que o Fábio pensa... Sabem aquelas pessoas que às vezes acham que são muito estrelinhas e que acham que terem o talento é mais do que suficiente e que com isso vão conseguir viver toda a vida? Tipo, eu sou muito bom. Ele sabe, o pior é que ele sabe que tem talento e como tu dizes, ele pega um bocado na arrogância. Porque eu não quero falar mal do Fábio, pelo contrário, gosto muito do Fábio, mas o Fábio é muito a mídia, é muito a moda, é muito a festa, que ele, sabemos, quando ele gosta tipo da... Porque depois tem um problema. Eles não conseguem fazer história com o Fábio. Ele podia ser, mas até pela forma como se veste, não sei o que, ele podia dar ali uma cena de Lewis Hamilton, mas estranhamente não dá. Exato. Não dá porque não tem aquela personalidade. Tanto é, as grandes histórias do MotoGP vão continuar a ser Marco Marques e eles estão a tentar ir buscar o Pedro Acosta para fazer ali um contrabalanço qualquer. O Marques está no fim, se não termina este ano. Eu realmente... Saiu o Rossi, entrou o Marco, eles tiveram ali um momento em que tiveram juntos. Foi a altura em que o MotoGP mais pôde render, porque tinha duas superpotências, não é? Sim. E agora estão a tentar fazer o mesmo. Sim, tinhas mais, mas tu neste momento o que é que tens? Marco e Pedro Acosta, não tens mais nenhuma figura no
no Vai grid. subir, O Pet nem o quer ser, está-se a lixar, odeia isso. Sim. Vai subir o David Alonso, que já é apelidado pelos fãs e mesmo tem um carinho, a própria Dorna e a própria afim, não é? Pronto, todo mundo do MotoGP tem um carinho pelo David Alonso e não é à toa que é o Baby Goat. Eu acho que eles estão a pegar muito ao que o Marco acaba, a rivalidade que vai ficar vai ser Pedro Acosta e David Alonso, provavelmente. Mas tu antes tinhas mais figuras, é o que estavas a falar, tinhas mais pilotos, não tinhas só dois, e tu neste momento tiveste só um, e agora estás a ter dois, e houve ali uma temporada de pilotos que ninguém conseguiu surgir. Falta história. Sim. Falta história. Falta-nos só falar da Honda. Pergunto-vos o que é que se estas últimas duas corridas do Diogo Moreira o que é que essas corridas estão a fazer para a sua continuidade no MotoGP, que papel é que ele está a ganhar dentro da Honda, porque já é o segundo fim de semana consecutivo. Desta vez ele não foi a melhor Honda, foi o Marini, mas com estas prestações e com o Zarco de fora por lesão durante algum tempo e com o Crutchlow sem conseguir o mesmo ritmo por razões óbvias, que estatuto é que o Moreira está a ganhar dentro da Honda com estas corridas? Eu acho que ele já o tinha, só se está a afirmar ainda mais. Sim. Pá, a plaquinha e o prémio do Rookie do Ano já lhe podem dar. Quanto muito ele se perder esse título de Rookie do Ano é porque o Toprak ganhou uma corrida, o que não vai acontecer. Se lhe derem a moto das Superbikes. Sim, se derem a moto dos Superbikes. Agora é o Rookie do Ano e pronto, nas últimas corridas tem arregalado os olhos a toda a gente. E eu fico feliz por poder mostrar um pouco daquilo que ele é. Vem da academia Marc Marques, treinado pelo Marco. E ultrapassou em Mugello numa corrida. Sim, ultrapassou o... Não, o miúdo é bom. É. Agora, por favor, volta a Zarco, temos saudades tuas. Sim, certo. Sim. Brno a seguir na República Checa, a próxima corrida daqui a 2 semanas, o que é que esperam para essa corrida aborrecida. Corrida aborrecida. É mais um Balaton Park, pelo menos para mim. Não é uma corrida que me atrai muito, para ser sincero. Mas é melhor. É melhor um bocadinho, sim. É melhor. Acho que vamos ver. Nós também não esperávamos nada e tivemos um pouco mais do que nada. Eu vou para apimentar um pouco o campeonato e para continuar a dar seguimento a eu vou apostar outra vez no Marc para começar ali a morder os calcanhares à Aprilia e para dar um bocado de ânimo ao campeonato. Esperemos bem que sim. Muito bem. Precisávamos. É o Grande Prémio da República Checa daqui a 2 semanas, do circuito de Brno, e é precisamente daqui a 2 semanas que nós voltamos para gravar mais um Vamos Falar de FUM, e por isso, até lá, boas corridas.